meus amores, tudo bem com vocês? Preparei para nossa aula de hoje uma peça super versátil e extremamente útil nessas épocas de festa de carnaval. Olha só, é uma bolsinha com alça transversal, ela tem aqui ó, um bolsinho de zíper para guardar dinheiro, documentos, o que precisar. Um bolso aqui ó, super espaçoso que você pode pôr mais documentos. Do outro lado, tem um bolsinho com um plástico visor que você acomoda o seu celular aqui, continua tendo acesso aos dados, às informações, sem precisar tirar ele daqui. Dá para fazer as suas selfies, dá para atender as suas mensagens, sem perigo algum de repente ter o seu celular derrubado ou perdido, tá bom? Uma peça super charmosa que você pode fazer assim, ó, usando materiais com bastante glitter, que eu estarei falando dele para você nessa aula, e atendendo a sua cliente com essa versatilidade. Vamos lá aprender comigo? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisada sempre que tiver uma novidade por aqui. Se você gostar do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, tá bom? Esse feedback é muito importante para nós. Eu quero te convidar também a seguir a gente lá no Instagram, @multipliqueatelier. Lá tem sempre postagens, novidades, os stories e a gente pode ter um contato mais de pertinho, tá bom? Então vai ser um prazer ter você por lá comigo. Vamos então aprender essa peça. Então vamos lá, para fazer essa peça eu escolhi esse sintético, que ele tem um brilho, ele se chama Sintético Shine. O avesso dele, ele tem como se fosse um veludinho, tá? O substrato dele parece um veludinho e é muito confortável. Então nessa peça eu não vou utilizar forro, eu vou deixar o avesso dele com esse acabamento do próprio Sintético Shine, tá? Se você for utilizar um sintético 0.8, que o fundo é uma malha, também pode fazer sem forro, tá bom? Então eu cortei aqui duas vezes de 22 por 13. Cortei uma vez também de 12 por 13. Vocês vão observar que essas três partes eu arredondei aqui embaixo bem suavemente, tá? Você pode usar uma moeda, um cone de linha, tá? Para fazer um arredondamento bem leve, não faça um arredondamento muito grande para não perder muita área da peça, tá bom? Cortei aqui 11 centímetros de zíper e já fiz o acabamento, que eu já trouxe em outras aulas aqui no canal, que eu só abracei com um pedacinho do sintético aqui na ponta do meu zíper, tá? Dos dois lados. Então você passa o cursor, abraça com o sintético, ó, e faz uma costurinha. Vou deixar aqui linkado a aula em que eu mostrei sobre esse tipo de acabamento, tá? Que é numa peça em que inclusive a gente reaproveita retalhos, uma aula bem legal aqui do canal, e eu ensino a fazer esse acabamento aqui nas pontinhas do zíper, tá? Peguei aqui também, olha, duas argolinhas de 1,5 cm de largura, e cortei duas vezes 4 centímetros por 3, tá? Que a gente só vai, olha, dobrar ele assim, ó, como se fosse um viés, trazer as laterais pro centro, como um viés, olha, desta forma, e fazer uma costurinha nas duas laterais, tá? E aí, feito isso, eu vou ficar com ele, olha, dessa forma. Só vou passar ele aqui na minha ferragem, tá? E vou ficar com ele prontinho, olha, dessa forma, para prender na minha peça. Para colocar o celular, para ele ficar protegido dentro da nossa bolsinha e também já dá acesso para a gente digitar na tela e não precisar ficar tirando o celular da bolsinha, eu cortei aqui um plástico cristal gramatura 20, tá? Eu fiz o teste com a gramatura 40, algumas funções funcionavam bem, mas alguns botões ficava difícil o toque com o plástico cristal 40, tá? Então eu gostei mais do resultado para conseguir usar o celular sem tirar da bolsinha com o plástico 20, tá? Então cortei aqui uma medida de 20 por 13 e cortei uma medida no meu sintético também de 13 por 3 centímetros, que eu vou fazer um acabamento aqui na bordinha aqui de cima, tá bom?
Vou começar preparando esse bolsinho de zíper que fica na frente. Vou pegar aqui o meu zíper, olha, centralizar nessa parte menor do meu sintético. Então, vou dobrar ele aqui ao meio. Vou fazer um piquezinho aqui bem de leve, tá? Vamos dobrar o zíper no meio e encontrar o centro dele aqui também. O zíper eu vou só fazer uma marquinha nele aqui, porque o zíper a gente não pode fazer pique porque ele desfia, tá? Vamos encontrar então, olha, direito do meu zíper com o direito do sintético, centro com centro, tá? Vou fazer uma costurinha aqui, ó, com margem de um pé de máquina, que é meio centímetro, tá? Agora nós vamos trazer o zíper pra fora, aí você já vai dobrar esse sintético aqui pra baixo, ó. E vamos fazer aqui o pesponto. Fiz isso, eu quero posicionar esse sintético aqui, ó. Mas eu vou colocar ele aqui, ó, bem margem com margem, tá? Essa margem aqui desse bolsinho com essa margem aqui. Mas eu vou costurar esse bolsinho assim, olha, dobradinho assim, porque eu quero que ele fique saltadinho assim, ó, tá? Fica com esse relevo aqui. Então, eu vou verificar aqui qual que é o melhor posicionamento que eu tenho que costurar aqui. Vou medir aqui, ó, quanto que deu aqui, ó, de um lado. Tá dando 10 centímetros e meio. Então, eu vou marcar aqui, ó, 10 centímetros e meio. Vou marcar igualzinho aqui do outro lado, ó. Tá? E aí, eu vou posicionar, então, olha. Agora, com ele, ó, o avesso virado pra cima e aqui pro lado contrário, tá? Que eu quero costurar. Vou posicionar ele aqui, ó, alinha margem com margem, nessa marcação que a gente fez, com 10 centímetros e meio, e vamos costurar ele aqui, nessa posição, tá? Então, olha, costurei ele aqui, e agora eu posso trazer ele aqui, ó, margem com margem, e costurar aqui essa lateral. Essa primeira costurinha, eu vou fazer bem na beiradinha, só pra segurar tudo aqui no lugar, tá? E olha que legal, olha, fica um bolsinho com o zíper saltadinho aqui pra frente, tá? E ele fica um acabamento super legal na peça e um bolsinho pra colocar aqui documento, dinheiro, o que precisar, tá bom? O outro lado nós vamos preparar com o plástico cristal, tá? Então, vou pegar primeiro essa tira com 3 centímetros de largura que eu fiz, vou abraçar aqui, ó, a margem de cima aqui do meu plástico cristal. E vamos costurar aqui, bem na bordinha, só para segurar. Então, confirme se o plástico ficou bem aqui encostadinho aqui na dobra, tá? E vamos costurar aqui na beiradinha um pesponto. O plástico eu não arredondei, tá? Alinha essa margem aqui de baixo, bem certinha. E vamos costurar aqui, ó, bem na beiradinha, seguindo aqui o arredondamento, que depois a gente refila o excesso do plástico, tá? Só para prender ele aqui no lugar, e aí no fechamento a gente vai usar uma margem de meio centímetro, tá bom? Já cortei aqui o excesso do plástico fazendo o arredondamento. Vou pegar, olha, agora minhas duas ferragenzinhas e vou posicionar elas aqui, olha, virada para dentro, tá? Vou marcar aqui, olha, 3 centímetros abaixo da borda e vou fazer uma costurinha aqui para prendê-la no lugar, tá? Feito isso, eu também já adiantei aqui, ó, só dobrei uma vez para baixo aqui, ó, a bainha de cima aqui do meu sintético e passei uma costurinha na bordinha, tá? Só para fazer um acabamentinho aqui em cima, não deixar no corte a fio, tá bom? Agora nós vamos colocar, olha, avesso com avesso. Podemos fazer já uma costurinha aqui inicial na bordinha de novo, só prendendo aqui tudo no lugar, porque aí fica mais fácil para vir agora fazendo o acabamento, tá bom? Para fazer o acabamento final, eu cortei aqui uma tira de 2 centímetros, só que dessa vez eu cortei no meu sintético holográfico com glitter, tá? Que é o mesmo sintético que eu utilizei
para fazer a alcinha transversal. A minha alça transversal eu já trouxe pronta, porque eu vou deixar aqui para vocês marcado um link onde eu ensinei passo a passo a como fazer essa alça. E assim fica bem mais fácil, que sempre que eu precisar falar de alça transversal, já tem uma aula bem explicadinha para vocês, tá bom? Então eu cortei, olha, uma tira de 2 centímetros de largura, o quanto bastasse para eu fazer toda a volta aqui, olha, que é aproximadamente 56, 60 centímetros de tira, tá bom? E aí nós vamos iniciar aqui, ó, abraçando pelo centro, tá? Então deixando, olha, bem centralizado. E eu vou costurar com meio centímetro de margem, tá? Porque aí ele já prende os dois lados, já costura os dois lados e vai dar um acabamento todo charmoso aqui, bem carnaval, na nossa peça. E tá pronta essa peça, meus amores, que você pode fazer rapidinho, com materiais que você tem aí no seu ateliê, de repente até com retalhinhos, tá bom? Eu escolhi aqui esses materiais com bastante brilho, porque a minha sugestão dessa peça é para uso em festas no carnaval. Porque o que eu pensei? Você coloca o celular aqui, ele fica protegido, com a alcinha você pode deixar esse celular pendurado no seu pescoço, no seu ombro, né, como uma bolsinha transversal, tá? E quando você quiser usar o celular, você nem precisa tirar ele aqui do plástico. Você só, aqui nele mesmo, consegue até fazer selfies e aproveitar a festa com tranquilidade, sem medo nenhum de perder o seu equipamento. E aí sobra aqui um espação aqui dentro para você colocar dinheiro, cartão, documentos que precisa levar para a festa. Aqui também dá para colocar também outras coisinhas que precisar, tá bom? E é isso, meus amores, uma peça para atender aí a sua cliente que está buscando uma alternativa para o carnaval, para passar as festas de carnaval com tranquilidade, tá bom? Então é isso, meus amores, essa é a peça que eu preparei para vocês hoje, que eu espero que lhe traga muitas ideias de coisas diferentes, de peças diferentes que você pode desenvolver aí no seu ateliê. Que Deus abençoe muito a sua vida, um beijo e até os próximos vídeos.